Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 5 de março. A chave para a unção de Deus. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção. Não se ungirá com ele a carne do homem. Êxodo capítulo 30, versículos 31 e 32. Não tenho nada a oferecer às pessoas, exceto a unção, a presença e o poder de Deus que está sobre a minha vida. Não sou refinada, não conto nem faço outra coisa que poderia impactar as pessoas. Simplesmente falo a palavra de Deus. Ofereço percepções bíblicas sobre viver em vitória e obedecer a Deus de uma forma prática. Digo às pessoas como mudar para poderem desfrutar mais suas vidas, e digo a elas como crescer espiritualmente. Ensino a palavra de Deus de uma maneira que as ajude na sua vida diária. Pela graça de Deus, esse ministério alcança milhões de pessoas em todo o mundo, mas preciso ter a unção de Deus para fazer o que Ele me chamou para fazer, ou não serei de valor algum para ninguém. Aprendi que não terei a unção de Deus se não andar em amor. Porque Deus não unge a carne, os nossos próprios desejos e atitudes ou comportamentos egoístas. Lemos no versículo de hoje que quando o óleo da unção era derramado sobre os sacerdotes no Antigo Testamento, nenhuma parte poderia ser colocada sobre a carne deles. Deus não unge o comportamento carnal. Precisamos realmente andar em amor, porque isso ajuda a aumentar a unção em nossas vidas. E a unção é o que nos dá poder para fazer o que Deus nos chamou para fazer. A unção de Deus é a sua presença e poder, e ela nos capacita a fazer com facilidade o que jamais poderíamos realizar com qualquer parcela de esforço próprio, por nós mesmos. Todos nós precisamos da unção de Deus. Uma pessoa não precisa trabalhar em um emprego supostamente espiritual para necessitar da unção de Deus. Precisamos dela para sermos bons pais, para ter um casamento vitorioso, para sermos bons amigos e literalmente em tudo que fizemos. A palavra de Deus para você hoje. A presença e o poder de Deus, unção, é o que você precisa para ter êxito em qualquer coisa. (6 de março) Deus vai restaurar a sua alma. Ele restaura a minha alma. Salmos 23, versículo 3. Durante um período em minha vida, eu repreendia qualquer coisa que não quisesse, porque pensava que fosse do diabo. Posso dizer que repreendi até o meu repreensor. Ficou totalmente desgastado, mas então descobri que muito do que eu estava tentando repreender vinha de Deus. Muitas das coisas que eu não gostava ou queria eram coisas que Deus havia permitido para o meu crescimento e desenvolvimento. O escritor de Hebreus disse que devemos nos submeter à disciplina de Deus. Ele nos castiga apenas porque nos ama. Não tente resistir
ao que Deus pretende usar para o seu bem. Peça ao Senhor para fazer uma obra profunda e completa em você, para que possa ser tudo o que Ele quer que você seja, fazer tudo o que Ele quer que você faça e ter tudo o que Ele quer que você tenha. Durante os anos em que resisti a tudo que era doloroso ou difícil, a verdade é que eu não cresci espiritualmente. Continuava andando em círculos, em volta nas mesmas velhas montanhas. Problemas. Finalmente entendi que eu estava tentando evitar a dor, mas que seria obrigada a enfrentar a dor de qualquer maneira. E a dor de ficar como estamos é muito pior do que a dor da mudança. A nossa personalidade é a nossa alma, mente, vontade e emoção. E muitas vezes ela foi ferida pelas nossas experiências do mundo. Deus promete restaurar a nossa alma se cooperarmos com a obra do Espírito Santo em nós. Eu tinha a alma ferida, uma alma que não tinha paz nem alegria, mas Deus me curou e Ele quer fazer o mesmo com você. A palavra de Deus para você hoje. Abra a sua alma para Deus e peça a Ele para curar cada ferida e arranhão. 7 de março. Não resista, receba o que Deus diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há algo em minha conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Em geral, quando somos convencidos do pecado, ficamos irritados, porque Deus está tratando conosco. Até admitirmos o nosso pecado, estamos prontos a nos desviar dele e pedir perdão. Sentimos uma pressão que nos deixa aflito. Mas assim que entramos em contato com Deus, a nossa paz volta e o nosso comportamento melhora. O diabo nos ataca com condenação e vergonha para nos impedir de nos aproximarmos de Deus com confiança e oração e evitar que as nossas necessidades sejam atendidas e possamos novamente desfrutar da comunhão com Deus. Quando nos sentimos mal com nós mesmos ou pensamos que Deus está zangado conosco, isso nos separa da sua presença. Ele nunca nos abandona, mas os nossos medos podem nos fazer duvidar da sua presença. É por isso que discernir a verdade é saber a diferença entre convicção e condenação. É tão importante. Se você prestar atenção, a convicção, ela o tira do pecado. A condenação só faz com que você se sinta mal consigo mesmo. E com muita frequência faz com que o problema piore. Quando você orar, peça a Deus regularmente para falar com você e convencê-lo do seu pecado, entendendo que a convicção é uma bênção e não um problema. Quando começo o meu tempo de oração, quase sempre peço ao meu Pai Celestial para me revelar qualquer coisa que eu esteja fazendo de errado e para me purificar de todo o pecado e injustiça.
A convicção é extremamente necessária para andarmos com Deus adequadamente. O dom da convicção é uma forma de ouvir Deus. Não cometa o erro de deixar que Ele o condene, mas deixe que o erga a um lugar de liberdade e intimidade com Deus. Não resista a Ele, receba-o. A palavra de Deus para você hoje. Deixe Deus levantar você. 8 de março. Antes que peçamos, Deus já tem a resposta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 4. Diante de uma batalha assustadora, Josafá se aproximou-se de Deus primeiramente louvando-o e dizendo o quanto ele era grande, tremendo, poderoso e maravilhoso. Então ele começou a recontar os atos poderosos específicos que o Senhor havia realizado no passado, para proteger o seu povo e manter suas promessas. Depois de tudo isso, ele apresentou o seu pedido a Deus. Josafá começou expressando a sua total confiança de que o Senhor cuidaria do problema. E em seguida, disse simplesmente: por falar nisso, Deus, nossos inimigos estão vindo contra nós, para nos tirar as propriedades que o Senhor nos deu como herança. Eu simplesmente pensei em mencionar este pequeno problema, mas o Senhor é tão grande, sei que já tem essa situação sob controle. Quando pedimos ajuda a Deus, devemos entender que Ele nos ouve na primeira vez que pedimos. Não precisamos passar o nosso tempo de oração pedindo a mesma coisa, sem parar. Creio que é melhor pedir a Deus o que queremos ou necessitamos e depois, quando aquilo vier novamente à nossa mente, agradecer a Ele por estar trabalhando. Precisamos dizer a Ele que confiamos nele e que sabemos que o seu tempo é perfeito. Deus já tem um plano para o seu livramento, antes mesmo que os seus problemas surjam. Deus nunca é surpreendido. Continue colocando o foco nele. Adore, louve, agradeça a Ele, porque a ajuda está a caminho. E continue procurando ouvir a sua voz, enquanto Ele o conduz através das batalhas até o caminho da vitória. A palavra de Deus para você hoje. Deus não precisa dos nossos lembretes, mas Ele precisa do nosso louvor. 9 de março. Deus quer nos abençoar. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 84, verso 11. Por intermédio da nossa consciência, o Espírito Santo nos diz se estamos fazendo alguma coisa de errado, algo que entristece, interfere na nossa comunhão com Ele, ou que faria com que não sentíssemos a sua presença em nossa vida. Ele também nos ajuda a voltar ao lugar aonde precisamos estar. Ele nos convence e nos dá convicção
dos pecados que cometemos, mas nunca nos condena. Deus nos ama ainda mais do que nós amamos nossos próprios filhos, e o seu amor, Ele nos disciplina. Lembro-me de quando eu odiava tirar privilégio dos meus filhos, quando eles eram pequenos, mas eu sabia que eles estavam fadados a ter problemas se não aprendesse a me ouvir. Deus tem o mesmo tipo de preocupação conosco, mas Ele é paciente. Ele nos diz, repetindo sempre, o que devemos fazer. Deus pode nos dizer a mesma coisa de 15 maneiras diferentes, tentando chamar a nossa atenção e querendo que obedecemos a Ele para o nosso próprio bem. A mensagem convincente do amor de Deus está em toda parte. Ele quer que ouçamos porque nos ama. Se persistimos nos nossos caminhos, o Senhor retira os privilégios e as bênçãos de nós, mas faz isso apenas porque quer que amadurecemos e que cheguemos a um lugar onde Ele possa derramar plenitude das suas bênçãos sobre nós. Se Deus nos deu o seu Filho Jesus liberadamente, com certeza não reteria nada mais que necessitamos. Podemos contar com Ele para suprir as nossas necessidades e para nos abençoar abundantemente. A palavra de Deus para você hoje. Lembre-se de que Deus quer abençoá-lo, mesmo quando Ele o disciplina. (10 de março) Vivos para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. As pessoas que não são salvas estão espiritualmente mortas. Isso significa que elas não podem desfrutar a comunhão com Deus, ou perceber e seguir os instintos intuitivos do Espírito Santo. Essas pessoas estão limitadas ao seu conhecimento natural ou intelectual e ao seu bom senso. Não podem desfrutar o privilégio e o poder de viver por revelação. Mas quando nascemos de novo, estamos vivos espiritualmente. Deus pode falar conosco e nos mostrar coisas que não poderíamos saber sem a revelação divina. No passado, ocupei cargos e posições de responsabilidade em que eu não tinha todo o conhecimento natural para executar as funções que me eram dadas. Mas tinha um relacionamento pessoal íntimo com o Senhor. Então, Ele me dirigia e me capacitava a fazer coisas que eu não estava totalmente treinada para fazer. Nunca estudei como liderar um ministério ou como usar a comunicação de massa com eficácia. Mas Deus me equipou, assim como a equipa o Ministério Joyce Meyer, com tudo o que precisamos para ministrar de várias formas, inclusive através de mídia de massa, em todo o mundo. Deus nos dirige passo a passo, pelo seu Espírito. A cada passo de fé que damos, Ele continua a nos ensinar e a nos mostrar o que fazer em seguida.
Deus também irá equipá-lo para fazer o que ele o chamou para fazer, se você estiver em comunhão com ele. Se você for diligente em buscá-lo e ouvir a sua voz, ele irá conduzi-lo de forma sobrenatural. Ele lhe ensinará a cumprir os seus propósitos para a sua vida. E eles podem ser muito maiores do que qualquer coisa que você seja treinado para fazer atualmente, ou que você possa imaginar. A palavra de Deus para você hoje: Deus irá equipá-lo com tudo o que você precisa. (11 de março). Às vezes Deus sussurra, e ele disse: sai para fora e põe-se neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. 1 Reis capítulo 19, versículos 11 e 12. Fiquei fascinada quando aprendi, faz alguns anos, que alguns cavalos têm o que os seus treinadores chamam de ouvidos adestrados. Embora a maioria dos cavalos precisam ser guiados por uma correia amarrada ao freio em sua boca, alguns cavalos mantêm ouvidos sintonizados à voz do dono. Um ouvido está aberto para os alertas naturais e o outro é sensível ao treinador de confiança do animal. O profeta Elias tinha um ouvido adestrado. Quando as circunstâncias naturais lhe davam todos os motivos para ficar amedrontado, e ele precisava desesperadamente ouvir Deus. Ele podia fazer isso mesmo com todos os barulhos e confusões que o cercavam. Veja, ele havia acabado de derrotar 450 falsos profetas em um duelo de poder entre o Baal silencioso. Deles é o único Deus verdadeiro. Agora a malvada Jezabel ameaçava matá-lo no prazo de um dia. Ele precisava saber o que fazer. Ele permaneceu em uma montanha diante de Deus. Um vento forte irrompeu pelas montanhas. Um terremoto terrível ocorreu e houve um incêndio que o cercou. Depois do fogo veio uma voz mansa e delicada, a voz de Deus. Para Elias, não estava no poder do vento, no terremoto, no incêndio, mas no sussurro. Elias tinha um ouvido adestrado, um ouvido treinado e sensível ao seu mestre. Então ele fez o que Deus lhe disse para fazer, e isso salvou sua vida. Deus ainda fala mansamente e ainda sussurra no fundo do nosso coração hoje. Peça a Ele para lhe dar um ouvido que ouça, para que você possa escutar a sua voz mansa e delicada.
palavra de Deus para você hoje. Ouça Deus com um ouvido adestrado.